Muito boa tarde. Começa a Revista da Semana, programa de 19 de novembro de 2021, com um painel de comentadores constituído por Silvério Cunha e José Faustino. Quem dou as boas-vindas. Boa tarde. Ora, avançamos já para os temas que marcaram a semana e começamos pela pandemia da Covid-19, a evolução da pandemia em Portugal e possíveis medidas que possam ser tomadas pelo Governo na sequência da reunião do Infarmed que ocorreu esta sexta-feira. Começamos pelo Silvério Cunha. Boa tarde. Que análise faz da atual situação pandémica? Bem, é assim, eu no que respeita à pandemia, as notícias, digamos, que por aí circulam, são que há mais casos, naturalmente, mas que não são ainda, digamos assim, casos em número excessivo comparativamente com outros países. Isto mostra, para já, vamos à questão essencial, seja como for, é sempre uma tragédia, claro que haja sempre mortes de Covid, mas mostra que, apesar de sermos o primeiro país do mundo em termos, enfim, de médios grandes, sermos o único país que tem 87, 86% da população vacinada, e estar a vacinação a continuar a um ritmo razoável, já foram vacinadas mais de 500 mil pessoas com a terceira dose, temos mais de 1.500.000 pessoas que foram agora também vacinadas, portanto há uma vacinação, digamos, em massa, de facto, continua, e portanto estou convencido que vamos chegar a dezembro com a vacinação devidamente, digamos assim, acautelada em muita gente. Agora, claro, temos um problema que é este. Antes de virem as novas vacinas do próximo ano, que se anunciam como sendo vacinas muito mais aperfeiçoadas, tal como nós aqui já defendemos, que isso iria acontecer. Portanto, teremos vacinas novas, mais aperfeiçoadas, e tem inclusivamente uma notícia que eu vi, não sei se é verdade ou se é mentira, é que essas vacinas não só durarão mais tempo, mas ainda servirão para bloquear o vírus e, portanto, serão também terapêuticas, não só são defensivas, mas terapêuticas. Portanto, irão também combater o vírus, mesmo em pessoas já doentes. Portanto, serão vacinas que, pelo que eu vi numa televisão, inclusivamente serão aplicáveis a pessoas já doentes, pelo menos na primeira fase, portanto, desempenharão essa função. O que quer dizer que é um grande avanço. Para já não falar naquele medicamento antiviral, que realmente já se fala em 2 medicamentos antivirais, em que se toma um comprimido e o vírus é bloqueado, portanto eu estou convencido que para o ano, eu penso que há condições, se tudo continuar, digamos assim, a evoluir com normalidade, há condições tecnocientíficas para que efetivamente haja uma capacidade de pôr um dique forte na pandemia, claro que veio para ficar, e que será naturalmente como a gripe, e nós esquecemos muito que a gripe dita espanhola, durou vários anos, até se começar a extinguir, durou 3 anos, 4 anos, foi de 18 a 22, portanto acontece que isto, portanto não podemos dizer que estamos fora, digamos, da norma, é habitual, isto que está a acontecer é habitual, a única diferença é que os medicamentos esta vez e a tecnologia são mais perfeitos e são mais eficazes. Pois bem, eu acho que isso vai ser resolvido. Agora, o que eu acho é, ponto 1, 2 pontos apenas para concluir. Acho, primeiro, que de facto nas medidas há que ter precaução, porque, como se costuma dizer, cautela e calos de galinha nunca fizeram mal a ninguém, há que ter precaução, porque neste momento já se está a ver que as pessoas mais velhas e com comorbilidades estão a sofrer mais, deixou de ser só as mais novas, passaram a ser contagiadas outra vez mais velhas, e portanto, embora pessoas em estado muito frágil, está a haver surtos em certos sítios que são complicados, por exemplo, nos hospitais, agora houve aquele caso no IPO em Coimbra, onde naturalmente morreu já gente porque são doentes que estão lá muito doentes, e portanto é evidente que são doentes que depois mesmo que passam o Covid e depois de vacinados continuaram doentes com outra doença, e por conseguinte eu julgo que tem que haver alguns cuidados. Claro que eu penso que o estado de emergência e condições draconianas não são o ideal, por uma razão simples, porque se não são ideal porque paralisam muito a atividade económica e portanto iriam aprofundar a crise, mas esta coisa de andar na rua com máscara, espaços fechados com máscara, eu acho que vai retomar-se de novo isso. E é engraçado que eu já reparei no pormenor, há 3 semanas eu via gente sem máscara, aliás eu tenho andado sem máscara, exceto na universidade, claro, onde ponho máscara, nas aulas, aí para reuniões, mas agora tenho visto sem querer, quando vou de casa para a universidade a pé, vejo mais gente com máscara. E é de uma forma bastante visível, isto é sensível, eu dou por isso.
E eu próprio, quando chego a sítios onde há muita gente aglomerada, ponho a máscara. Portanto, eu julgo que vai ter que haver coisas dessas. O que eu acho é que o ano passado houve uma coisa que, digamos assim, correu mal, e correu mal, eu devo dizer que não foi o governo deixar de fazer isto ou aquilo, foi o governo precisamente ter partido do princípio que os cidadãos são muito autónomos, individuais e responsáveis. E acontece que eu lembro perfeitamente do Primeiro-Ministro, na altura, ter dito, antes daquelas mortes todas que houve no Natal, depois do Natal, melhor dizendo, ter dito que confiava nas pessoas de forma que elas tivessem as suas precauções, se autorregulassem. E verificou-se que foi uma catástrofe. Portanto, eu acho que temos de facto aí um problema de cultura social, ou seja, as pessoas se não forem orientadas, há a impressão que não dão por nada, não querem saber. Isso é mau. Portanto, acontece que eu acho que vai ter que haver medidas, por uma razão, porque trata-se de uma doença contagiosa e, portanto, não podemos dar-nos ao luxo de dizer a mim não acontece nada, eu posso andar à vontade, porque não me acontece nada a mim. Não, a questão é esta, é que acontece a todos. E, portanto, vamos ter que ter medidas de proteção. Usa máscara em sítios fechados, ou fora, ou na rua, e de novo... Já agora aquelas medidas mais restritivas de encerramento de estabelecimentos de restauração, acha que isso não... Eu acho que isso seria um erro por uma razão, porque se a vacinação decorrer como está a decorrer, ao ritmo que está a decorrer, e está a decorrer bem, e é indiscutível. Ontem, por exemplo, o coronel que agora lidera a Task Force deu números, que eu vi uma entrevista dele, e os números que ele deu são números perfeitamente razoáveis, são números que nós vamos chegar a 14, 15 de dezembro com números perfeitamente à vontade, se tudo correr bem. Agora, a questão que se coloca não é essa, é um erro, portanto, ir para aí, ser draconiano, mas isso é mais uma razão para, noutras coisas em que é possível, digamos, ter mais cuidado, acentuar-se o cuidado. Porque, apesar de tudo, isto é um jogo de soma cumulativa. Quer dizer, nós temos muito aquela ideia de, por exemplo, dou um exemplo, vejo jovens que na universidade usam máscara, cá fora tiram e estão uns com os outros a comer e a beber e tal, e tossem uns para cima dos outros. E diz assim, bem, isso não ajuda nada. Não, eu vou dizer assim, isso não ajuda, mas quando andaram com máscara, ajudou. Portanto, isto são fatores, digamos assim, e medidas cumulativas que é onde dá sempre resultado a partir de um dado momento e de um dado limite. Portanto, eu acho que tem que haver alguns cuidados que têm que ser obrigatórios. Não devem ser cuidados excessivos para que, efetivamente, a população esteja outra vez com a ansiedade enorme e aquela perigosidade gigantesca. Acho que isso não vai acontecer, penso eu, se tudo correr bem com o processo de vacinação, mas naturalmente temos pela frente uma coisa que ninguém pode negar, é que nós estamos com vacinas que ainda têm, muitas delas, 20% digamos, de pessoas em quem aquilo não pega. É muita gente. Portanto, nós temos ainda um conjunto de centenas de milhares de pessoas, provavelmente, no nosso país, que não são, digamos assim, de facto abrangidas pelas vacinas e por isso correrão risco. Nestes termos é que eu justifico a tomada de medidas como, por exemplo, andar de máscara, em vários recintos, fechados ou até abertos, eventualmente na rua, sobretudo em grandes aglomerações, e portanto eu acho que tem que haver aí cuidados a esse nível, tem que ser tomados cuidados. Isso para mim é discutível. Por fim, acho que estas medidas são já medidas que até certo ponto anunciam a convivência que nós vamos ter com o vírus, nós vamos ter que conviver com o vírus, gostemos ou não, queiramos ou não. E por isso, durante 2, 3, 4 anos, até termos medicamentos claramente eficazes, nós vamos ter que conviver com o vírus. E até ele matar infelizmente aquilo que mata a gripe, não é? 1.200, 1.300 pessoas por ano, em que ninguém liga, ninguém dá a tomar a vacina contra a gripe só porque morrem 1.300 pessoas por ano, que eu acho, aliás, em teoria, então devíamos todos ser vacinados por causa disso também. Acontece que efetivamente tem que haver uma pedagogia dessas coisas. Agora, ele entrou no nosso cotidiano e veio para ficar. Por fim, quero acentuar só uma coisa, nós não nos chafamos, e só para dizer mesmo isto, nós não nos chafamos enquanto não houver uma distribuição maciça de vacinas em todo o mundo, não nos chafamos, porque por uma razão muito simples, porque com a situação que hoje existe, vamos assistir a mutações do vírus, que se não houver um ataque em forma a nível global, nós não conseguiremos deter as variantes que possam ser resistentes às vacinas. E vamos entrar então num círculo, digamos assim, infernal, uma espiral infernal, em que vamos ter melhores vacinas e vírus mais resistentes, melhores vacinas, e assim sucessivamente. E então aí é que vai ser um grande problema, porquê? Porque vamos passar a ter problemas sérios a esse nível.
como acontece aliás com a gripe até certo ponto, em que todos os anos há uma variação. Acontece que isso deve ser realmente bem pensado e temos que planear a nível global a vacinação. Neste momento, em África, oficialmente são 6%, os especialistas dizem que na verdade no terreno são apenas 2% das pessoas que estão vacinadas, e enquanto não houver em grande parte do mundo uma dose grande de vacinações, nós estaremos sempre expostos a riscos e a variantes que resistem às vacinas. Nós temos tido uma sorte incrível em ter vacinas que resistem esta já é a terceira, a Delta já é a terceira ou a quarta variante, não sei, mas que resistem até estas novas variantes que têm aparecido. Temos tido uma sorte incrível, porque se aparecer uma variante diferente, nós ficamos completamente tramados e voltamos outra vez à estaca zero. E é isso que é preciso impedir a todo custo. Portanto, a nível internacional uma ação concertada e a nível nacional tem que haver precauções agora por causa do Natal, porque as pessoas efetivamente não se autorregulam. José Faustino, boa tarde. A sua opinião sobre a evolução da pandemia e o que é que espera de medidas? Eu, não sendo especialista na matéria, a pandemia está a evoluir tal e qual como é previa. Portanto, e agora vai piorar no Natal e depois há de evoluir, é o mesmo sistema, não com números tão graves como o ano passado, por causa da vacina, como já foi dito e hoje isso é reconhecido, mas será a mesma coisa, portanto, e continuamos na mesma, portanto, Portugal não aprende de maneira nenhuma. Portugal diz, como o professor Silvério Cunha disse, que o primeiro-ministro diz que confia muito nos portugueses, mas depois trata-nos como crianças, e talvez os portugueses até gostem de ser assim tratados. O que é certo é que eu continuo com um problema que deve ser uma casmurrice minha, digo isto desde o princípio e assim continuarei, até que me provem o contrário. Eu, para mim, acho que as medidas devem evoluir na exata medida na proporção da exata medida da capacidade de resposta dos hospitais. Se o Hospital de Évora estiver cheio de gente, eu devo ter mais prevenção. Devo evitar de ir ao restaurante, devo ir aos supermercados, que me desculpem, as pessoas destas lojas, devo evitar um certo número de coisas. Se houver capacidade, portanto eu tenho uma margem de risco maior, e então posso arriscar ir ao restaurante, posso arriscar ir aqui, posso arriscar acolá. Portanto, eu acho que isto tem que ser assim, porque o vírus, de facto, anda aí, foi uma grande evolução científica a descoberta das vacinas, especialmente estas sintéticas do RNA mensageiro, que já estão, aliás, a ser feitas vacinas de segunda geração, e isso não vai parar, pese embora a doidice completa do presidente americano, que é o tipo de negacionismo, este para a estupidez, de querer tirar licenças a uma coisa extraordinária. Não me cansarei de dizer isto e de dizer sempre até que a coisa mudou, embora já saiba que isto foi retirado, portanto acabou, e hoje os laboratórios têm a garantia que podem desenvolver as coisas, que acabou a doidice, digamos, não há muito mais movimento para a doidice. E neste momento também tenho a esperança, eu pensava que de facto isto só se conseguia a imunidade de grupo com a vacinação de todo o mundo, porém agora estou mais otimista, e eu não sou por princípio otimista. Estou mais otimista por dois motivos. O primeiro é que as notícias que chegam é que as vacinas de segunda geração são variáveis, o vírus pode arranjar as variáveis que quiser, que as vacinas também variam. Portanto, muda-se o sistema, o tal RNA mensageiro, muda-se aquilo, não é com a rapidez do vírus, mas vai atrás do vírus e acaba com ele. Por outro lado, previne que ele entre e que se transmita. Por outro lado, essas mesmas vacinas já vão ter a capacidade não só de o organismo reagir contra o vírus, mas de não permitir que ele se desenvolva de célula para célula. Portanto, eu não sou especialista, não sei explicar isto melhor. Ele introduz-se numa célula e depois as células vão reproduzindo. Portanto, ele só passa a ser bicho quando é celular. Portanto, passa aí a transmitir-se umas células às outras. E aí se cria problema nos pulmões, e que é preciso o organismo combater, é do combate. Bom, não me vou meter onde não sei. Percebo, mas não vou meter nisso. A minha esperança é que estas novas vacinas, segundo se crê, evitem a transmissão celular. Se isso for dentro do próprio corpo da pessoa, se isso assim for, vai
diminuir, se não acabar mesmo com a transmissão do vírus. Finalmente, que é o segundo motivo importante que me faz ser mais otimista, é que estão a chegar os tratamentos do próprio vírus. Portanto, medicamentos que irão destruir o vírus e a pessoa toma aquilo, são comprimidos, portanto são coisas que estão a ser testadas e estão a evoluir muito bem nesse sentido. Espero que a turma do balão mágico não queira tirar a licença outra vez aos laboratórios, porque tenho que dizer isto até à exaustão, que eu nunca tinha ouvido uma parvoíce tão grande na minha vida, peço imensa desculpa, e é como aos lucros dos laboratórios, estão a ter lucro ainda bem, da minha parte até posso pagar a vacina, não tem problema nenhum, merecem esse lucro, quem investiu tem retorno, merece, que crie mais postos de trabalho, que se faça mais investigação, é de investir nisso, portanto, é dinheiro bem merecido, não há dúvida qualquer nenhuma sobre isso. Nem sequer se pode voltar a pensar sobre essa coisa. Portanto, isso é um ponto importante e um sinal que tem que ser dado aos laboratórios no sentido de desenvolverem o seu trabalho para que nós possamos, daqui por um ano e meio, nas minhas contas, de leigo na matéria, estarmos completamente descansados e dizermos, bem, este já foi, este já não nos chateia mais, este já é menos inofensivo que o da gripe. Em relação aos cuidados, como digo, que devem variar em função da capacidade de resposta dos hospitais, eu, digamos, desde a primeira hora que começou a haver máscaras e que eu as pude comprar, aliás, as primeiras máscaras que eu tive foi o meu amigo Sérgio que nos ofereceu, e ainda ali tenho, não as gastei todas, ainda tenho ali de recordação, dei-me 4 ou 5 e eu tenho ainda ali 2 ou 3. Era uma altura que não havia, né? Não havia. E que você guardou de um amigo familiar, amigo também meu, que infelizmente já não está entre nós, e que ele usava essas coisas para a infelicidade dele e de todos, mas foi uma herança dele para os amigos e que foi repartida e que aí está e que eu guardo ali como recordação. Mas assim que apanhei e poupei muito essas máscaras que me deu, mas fiz sempre o mesmo. Houve uma altura em que só aparecia eu na rua, 2 ou 3 indivíduos a passear cães e a polícia, mais ninguém. E também nunca ninguém me disse nada, mas ele andava sem máscara, como hoje ando, sai de casa sem máscara, depende, se abre a porta e vejo muita gente, mete logo a máscara. Levo sempre a máscara na mão. E quando me aproximo de alguém, ou me desvio na rua, se o trânsito permitir, ou meto a máscara. Por exemplo, se eu for daqui, como faço com muita frequência, um passeio, chego ao pé da Praça do Geraldo, normalmente na Praça do Geraldo, uso máscara, para não estar sempre a pôr e a tirar a máscara. Mas assim que me afasto mais para a periferia, por exemplo, passo ali para o pé da Universidade do professor Silvério Cunha, ali para os sítios onde ele costuma estar, cá para a rua, não é? Não aparece tanta gente como isso. E portanto não é preciso a máscara, porque eu vou normalmente do passeio do lado direito, vejo gente que vem do lado, eu mudo para o outro passeio. Agora até está ali uma obra e tudo isso. Portanto eu faço ali um bocado de ginástica, como outras pessoas fazem, e não tenho que parecer mal a ninguém. Continuo, gasto frascos de gel e álcool em quantidades industriais, esfrego as mãos, nem sempre corre como nós queremos, às vezes uma pessoa por qualquer coisa não tem máscara ou qualquer outra coisa, mas esses cuidados eu sempre os mantive e acho que toda a gente os deve manter. Em relação aos testes, eu acho que eu fiz um único teste, porque tive que fazer um exame numa clínica e era obrigado a apresentar um teste negativo. E aquilo não correu bem, o teste correu bem, mas o tempo de resposta a saber se era negativo ou positivo foi muito longo, porque depois não quis fazer a preparação para o exame, sem saber o resultado do teste. Portanto, há coisas que desmotivam as pessoas de cumprir isto. Falava com um amigo outro dia que me dizia que estavam a preparar uma coisa de antigos estudantes, de antigos colegas, tinham não sei quantas pessoas e queriam-se testar para esse jantar. Eu, outro dia, tive o cuidado de perguntar no laboratório, custa 100 euros, uma dessas análises mais corretas, não é? Depois há aquelas instantâneas, que de facto, eu falo por mim, nós nunca temos a certeza se não nos enganamos naquilo, se está bem, se está mal. Portanto, devia haver um local ou uma facilidade qualquer de ter esse tipo de análises mais exatas e mais acessíveis, mais baratas, para que a pessoa, em casos
anormais, de ir a certos sítios, coisas extraordinárias, pudesse fazer esse teste. Isso é que era uma grande ajuda a ver o posto de vacinação, e no posto de vacinação se calhar havia também um posto de testagem, ou em vários sítios, não é? Porque o centro de saúde não tem a capacidade de resposta, não tínhamos ilusões nenhumas. Ainda ontem lá estive, e a informação que me deram, eu infelizmente ou felizmente, já passei os 65 anos, vou aguardar que me digam quando fizer os 6 meses, ou vou fazer autoinscrição. Portanto, é isso que as pessoas devem fazer, e essa é que deve ser a mensagem. Porque cada dia que ouvimos a senhora diretora-geral e a gente do governo, cada dia dizem a sua coisa. E isto não pode ser. Portanto, agora já é 5 a 6 meses. Ou é 5 ou é 6, quer dizer, entendam-se lá. Porque as pessoas têm que perceber isto. Eu já tomei uma conclusão para mim. Eu quero tomar a 3ª dose, mas só a tomo 6 meses depois da segunda. Pronto. No dia 3 de dezembro fazem 6 meses, e eu a partir do dia 3 vou-me auto-inscrever se isso for possível. Também digo, não estou disposto em 5 ou 6 horas para a fila. E pôr pessoas, felizmente tenho a saúde, mas pessoas que se vê que estão muito fragilizados, pô-los em filas das 4 da manhã e 5 a 6 horas em filas é um crime. Isso não devia ser permitido. E o responsável por isso devia ser preso pelo menos um mês. Porque isso não pode acontecer em Portugal. Não pode. Isso não pode acontecer. Muito bem. Isso é dar razão. Eu concluo já. É dar razão aos chamados negacionistas destas coisas todas. E depois também não se pode fazer como fez o Primeiro-Ministro, que declarou o dia da libertação quando foram as eleições, e espero que não haja outro dia da libertação, no dia 30 de janeiro. Não há libertação nenhuma, nem houve libertação nenhuma. A pandemia não está resolvida. É geometria variável. Depende, para mim, repito, e era isso que era importante para o cidadão, saber da capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, principalmente do hospital. Para nós sabermos, sabemos andar mais à vontade ou menos à vontade. Isto não tem nada de mal. E o hospital tem que atender toda a gente. Agora, se não tem vaga para tanta gente, tem que prevenir. Agora, se tiver mais folga, eu ando mais à vontade. Isto acho que é simples. Já agora, José Faustino, eu esta semana questionei o Hospital de Évora. Já lhe disseram? A informação que nos passaram é de que o hospital não enfrenta pressão devido ao aumento de infectados por Covid-19 e apenas diz isto e diz ainda que, se vier a acontecer, serão ativados os planos de contingência que estão elaborados e prontos a entrar em funcionamento. Isso é, para mim, desculpe lá, é a conversa da treta. Que me desculpem lá as pessoas que me dizem, eu não quero saber, eu não sou nenhuma criança. Eu tenho 68 anos e tenho sabido organizar a minha vida. Isso é conversa da treta. Ajuda-me a respeitar os hospitais e a respeitá-los a eles. Eu quero saber, eu sei que eles me atendem, eu sei que eles não me abandonam, eu faço essa justiça, não é isso que está em causa. Eu quero saber, nem é só de Covid, eu quero saber, o Hospital de Évora, quantas vagas tem em enfermaria e quantas têm unidades de cuidados intensivos. Intensivos mais alargados. Isso é que eu quero saber, que depois sei fazer as minhas contas. Até uma ajuda, que eles me acodem, sei que me acodem. Agora, eu não os quero forçar mais do que eles devem. Eu quero saber se eu tiver 10 camas livres em cuidados intensivos, eu estou um bocado mais à vontade. Até porque estou vacinado, evidentemente. Se tiver 40 ou 50 vagas na enfermaria e mais alguns dados que eles me possam dar, que eu possa saber, eu organizo a minha vida. Agora tenho que ter cuidado. Eu não vou pôr esta gente em xeque, porque eu sei que eles me ajudam, isso não está em causa. Eu não duvido do hospital. José Faustino, tem de concluir porque já leva uma intervenção de quase 15 minutos. Você é que puxou por mim. Mas... É que tem que nos ajudar a nós, como adultos. Muito bem. Que das crianças tratamos nós, como adultos, a fazer raciocínios. Porque, repare, eu sei que o hospital que atende toda a gente, mas se eu souber que o hospital está em ruptura de internamentos, muito bem, eu tenho que redobrar os meus cuidados. Muito bem, fica registada a sua opinião. Temos de avançar para o segundo tema, José Faustino. Tem que livrar os outros. Muito bem. Eu não percebo porque é que o hospital e porque é que o governo... José Faustino, mas já percebemos a sua ideia. Mas porque é que no tempo do Salazar era censura e agora não é? Digam! Muito bem. Vamos... Qual é o problema? Temos de avançar, José Faustino. Vamos para o segundo tema. A Universidade de Évora terá dificuldade de dizer, quando anda a receber inscrições de alunos, quantas vagas tem, quantos lugares tem. Ó, professor, tem alguma universidade? Não tem. Qual é o problema do hospital?
Eu só vejo aqui uma palavra, censura. Isso não é democracia, é fascismo. Muito Isso bem, fazia o fica Salazar. registada a sua opinião, José Faustino. Temos Eu de não sei se o avançar. professor Silvério Cunha Ora, se vamos lembra, para o segundo houve tema. uma inundação uma vez em Lisboa, não sei se lembra, José Faustino. e nos jornais não havia nada. José Faustino, tente terminar a sua intervenção, já leva quase 15 minutos. Já terminei, e Chernobyl também não houve nada. Nunca há nada. Muito bem, Epá, segundo digam, tema. as pessoas são adultas. Segundo tema Não é, há censurem as centenas pessoas. de militares que recusaram a vacina contra a Covid-19. Silvério Cunha, isto preocupa-o? Bem, a questão que se põe é assim, eu, pelas notícias que vi, a média acho que é cerca de 10%, varia conforme os ramos, não é? É mais na Marinha, aliás, do que no Exército e na Força Aérea. Mas a média geral, portanto, vai por 10%. Eu devo dizer uma coisa, vamos cá ver se nos entendemos quanto ao estatuto das pessoas. Um militar, como aliás um diplomata, como aliás certas categorias de funcionários públicos, etc., têm missões que estão consignadas na lei. Os militares e as forças de segurança em geral têm uma missão, que é garantir a segurança e estarem prontos para qualquer coisa que possa acontecer. Ora, o que sucede é que, portanto, um militar não pode, por exemplo, ser exposto ao risco de ser infectado ou de infectar outros. Isso é uma questão que vai contra o seu estatuto, é mesmo assim, como seria a polícia, como seria um bombeiro, como seria uma pessoa qualquer que tenha que lidar com toda a gente. Os países europeus, em geral, agora, até estão, isto não é uma questão política-partidária sequer, é uma questão de política de saúde, mas não é uma questão política-partidária. Eu dou o exemplo, por exemplo, do que está a acontecer agora na Áustria, dirigido, aliás, por um governo conservador. Na Áustria há não sei quantos, 2 milhões, assim, coisa, de pessoas que não quiseram ser vacinadas, ou que não andam a ser vacinadas. E o governo austríaco decretou uma coisa, confinamento dessas pessoas todas em casa, e como podem levar as vacinas e não querem, o emprego vai à vida. Foi assim que o governo austríaco está a fazer. O governo alemão também está a obrigar uma data de gente a ser vacinada sob pena de poder ser despedida. Porquê? Porque uma pessoa não pode, como aliás aconteceu sempre em Portugal. Em Portugal, quando fui, eu desde miúdo fui vacinado contra a tuberculose, contra o tétano, a difteria. Quando fui à tropa fui vacinado. Quando tive que ir, por acaso, a Angola, tive que apanhar também 4 vacinas de uma só vez. E acontece que isso era assim porque a função exigia isso de mim. Ora, os militares têm que estar disponíveis 24 horas por dia. E, portanto, acontece que nós não podemos dar-nos ao luxo de dizer assim, temos 10% de militares que não podem ser expostos, não podem ir para um lado qualquer porque ainda apanham o Covid. Aliás, eu vi uma notícia mais grave ainda. Vi uma notícia que dizia que veio um navio de guerra onde, num dado momento, o número de marinheiros, penso eu, que não quis ser vacinado era tal, que tiveram que ficar no convés, ao frio, porque esse navio de guerra não estava aqui a ficar em Portugal, ao frio, sem condições, porque de facto um navio de guerra não tem lá dentro uma enfermaria capaz de ter uma quantidade enorme de camas com isolamentos e com preparações, digamos assim, com proteções especiais. Portanto, aqui vamos ser objetivos. Os militares, eu diria até os diplomatas, os polícias, os bombeiros, como outras pessoas do Serviço de Saúde, como pessoas que são obrigadas a lidar com muita gente em geral. Eu até podia estender, inclusivamente, a minha função, por exemplo. Eu não quero ser vacinado e depois, se tiver Covid, o meu atestado médico e os meus alunos ficam sem aulas, porque eu não quis ser vacinado. Isso é uma coisa que eu não sei se é admissível. Vai contra o estatuto que prescreve as minhas funções. Portanto, nós temos que ter isso. Acho escandaloso que haja um conjunto militar, seja permitido sequer que haja um conjunto de militares que diga não quer ser vacinado. No meu tempo em que fiz serviço militar, apanhei uma data de vacinas e ninguém perguntou sequer se eu queria ou não queria, nem que braço era. Ninguém perguntou nada. É assim, é assim. Porquê? Porque é a proteção de todos, até porque eu fui fazer a recruta num regimento que tinha 1000 homens e nesse regimento nós estávamos uns em cima dos outros na instrução e, portanto, não podíamos dar-nos ao luxo de termos uma doença qualquer e infectar-nos. Como, por exemplo, quando a tuberculose era muito importante, eu lembro-me que foi importante até enquanto andei na faculdade, nos anos 70, o José Faustino certamente lembra-se também disso, e acontece que nessa altura, eu todos os anos fazia a prova da tuberculina na faculdade, era obrigatório. E por acaso um dia tive um colega, acho que já expliquei isto aqui, tive até um colega do meu círculo, digamos, de estudos, de grupo que estudava, em que a vacina falhou, porque as vacinas nunca foram exatas, nenhuma vacina é 100% exata, a da tuberculose também não é.
e já é aplicada há décadas. E acontece que ele apareceu de repente, teve uma hemoptise, que é um sinal naturalmente de tuberculose neste caso, que foi golfar sangue ao tossir. Ele foi logo para casa, teve que levar tratamento, ficou em casa um mês, não pôde lá sair, e felizmente que a tuberculose se tratava na altura, como se trata hoje, com antibióticos. E na altura, aliás, os antibióticos normais serviam, certamente especializados, mas quer dizer, estou a dizer, podia fazer esse tratamento não no hospital. E ficou em casa e não foi para as aulas. E muito bem, e quando apareceu estava curado, e nós voltámos a reunir-nos e a estudar com ele, para aqui e para lá. Portanto, em suma e concluindo, os militares, pelo seu estatuto, não têm o direito de dizer que para esses efeitos não querem ser vacinados. Não têm esse direito, pela sua função. E, portanto, há funções em que isso é assim. E eu até, como digo, não é só aos militares. Estendo isso a várias categorias de servidores públicos, por exemplo, e acho que ninguém tem direito a dizer isso. E vou mais longe. As pessoas, mesmo civis que andam por aí, portanto, se os militares dizem isto, então os civis sentem-se com a ideia de que também não quer ser vacinado, não sou. E então o que é que sucede? Então sucede o seguinte, é que doenças infecciosas passam a ter caminho livre para fazer o que se quer. E a segurança de todos está em causa, por causa da vontade de cada um. A mim isso é uma coisa sem pés na cabeça. Portanto, vamos cá ver, as pessoas usam os hospitais, tomam aspirinas, tomam antibióticos, tomam vitaminas, tudo isso da indústria farmacêutica. Portanto, acontece que as pessoas não podem negar que a saúde de todos é fundamental. E para isso é fundamental que também cada um tenha a saúde de cada um. Portanto, a proteção de todos passa pela proteção de cada um e a proteção de cada um passa pela proteção de todos. Portanto, acho inadmissível, inaceitável e até acho vagamente ilegal, para ser franco, que militares que têm uma nomeação que até certo ponto é condição de carreira, são uma nomeação definitiva, acontece que a lei estabelece para eles, digamos assim, para certas categorias de funcionários públicos, a lei estabelece uma espécie de nomeação garantida, é o caso dos militares de carreira, pelo menos, e acontece que não é admissível que essas pessoas não queiram ser vacinadas. Desculpem lá, mas aí é assim, o bem comum, o interesse público, chamemos de interesse público, que é laico, o bem comum, que tem uma conotação religiosa, está acima da vontade de um indivíduo, ou de 2 indivíduos, ou de 3 indivíduos. Está acima disso. Para santa paciência. Eu tenho santa paciência, mas isso é intolerável numa sociedade civilizada. José Faustino. E agora vou ser breve. Eu admito que cá fora os cidadãos tenham liberdade para ser vacinados ou não. Mas como sou pelas liberdades e defendo que isso deve ser, uma democracia liberal, com liberdades plenas, acho que o empregador também deve ter liberdade para empregar só quem está vacinado. Se a pessoa não está vacinada, pode ir despedir, acho eu. A intersindical deve concordar, mas nem o GT, mas eu acho que é assim. Tal e qual como penso que se eu tiver a infelicidade de adoecer estando vacinado, com um que não está vacinado, que se encontra lá à porta do hospital, é de passar-lhe à frente. Mas não, acho que ele também deve ser tratado, porque os outros têm prioridade, perde a prioridade, mas tem liberdade, não agora vacina. Em relação aos militares, forças militares, militarizadas, polícias, etc., isso não tem que escolher. E, como o professor disse muito bem, eu também fui militar e também havia quem dizer, mas eu não quero levar a injeção. Está bem, amanhã diz isso lá à tua mãe, logo quando fores para casa, fica aqui esta tunga, com a agulha e tal, e toca a andar. Portanto, não havia carcusas nenhuma. E eram várias vacinas. Sim, era aquela cavalar que era até dada a sexta-feira, que ficava ali com o braço um bocado dormente. E, portanto, isso não é uma coisa que seja discutível. Eu entendo isto como não uma liberdade, mas a leitura que eu faço, muito resumidamente, é esta. A tendência que nós temos vindo no nosso país, e na Europa, de certa forma, é para uma atitude antidemocrática, ou pouco democrática, mais totalitária, em que passa por desvalorizar toda a nossa civilização, toda a forma de ser, todo o regime, e nomeadamente as Forças Armadas, a Segurança Nacional, essas coisas, tudo isso é vulgarizado e tal. O grande destaque é para a igualdade de géneros, o ambiente, o digital verde, o verde digital e outras coisas, que está na ordem do dia. E a tropa, digamos assim, portanto as forças militarizadas e militares, são desvalorizadas e ridicularizadas.
E ao permitir-lhes este tipo de situações, que eu acho que o contrato que está feito e que está nas leis não permite que eles se possam recusar a tomar as vacinas, mas esta permissão é justamente para desacreditar o Exército. Isto é mais uma campanha para desacreditar o Exército. Eu, enquanto cidadão, não tendo uma vocação militar, já fiz o serviço militar, não me dei bem com o serviço militar, não é a minha praia, como agora costuma dizer. Mas o Exército, as Forças Armadas são fundamentais para a defesa nacional, para qualquer país. Eu tenho um respeito tremendo por tudo isso. Agora, quem vai hoje, voluntariamente, não ao serviço nacional, não ao serviço militar obrigatório, quem vai voluntariamente perde muito da sua liberdade. E uma delas é não poder recusar-se a levar vacinas e tratamentos médicos que eles entenderem que deve levar. Porque quando se entra num quartel, só quem nunca esteve na tropa é que não sabe, perdem-se os direitos democráticos, não mandem nada, o comandante do quartel pode mandar prender a pessoa, não há discricionariamente, não há cá julgamentos, nem coisa nenhuma, leva 3 dias de detenção e fica preso 3 dias, e depois logo tomar. Portanto, é uma coisa completamente diferente, porque aquilo faz parte de coisas que estão estudadas ao longo dos anos, porque é necessário, porque quando há uma guerra, quando há um ataque de inimigos, não se pode discutir democraticamente se dão tiros ou se não se dão tiros. O comandante manda avançar e as pessoas avançam. O comandante manda levar vacinas e as pessoas levam vacina. Mas nada, não tem nada que saber. Isto é tão simples como isso. E o simples facto de querer fugir a disto é desvalorizar as Forças Armadas e mandar a Segurança Nacional para as ortigas. Isto é vergonhoso para o nosso regime. Vergonhoso permitir isto sequer. Permitir isto, porque eu gostaria de ver, que já se tem visto, os soldados e os militares a defender determinadas coisas, quão ridicularizados eles são. Mas agora aplaudem, têm direito a ser negacionistas, é a liberdade. Não têm direito nenhum. Não têm. Direito tenho eu que não sou militar. Ele é militar, não tem direito a recusar-se à vacina. Leva a vacina e pronto. Se não quer, sai da tropa. Isso é outra coisa. Faz um contrato, acabou o contrato, vai-se embora. Só para lá vai porque ele quer. E cá fora, quem não toma a vacina, que tem liberdade para não tomar, perde uma data de privilégios em relação aos outros que tomam. É assim é que tem que ser. Ou há moralidade ou comem todos, como dizia o outro. Muito bem, vamos lá então para o próximo tema. Foi noticiado esta semana que a porta-voz do PAN seria dona de 2 empresas de produção agrícola que usariam práticas de cultura intensiva, como estufas e pesticidas. Ora, na sequência da notícia, o secretário-geral da CAP veio criticar a porta-voz do PAN e pediu a sua demissão. Silvério Cunha. Bem, eu acho que o porta-voz da CAP pedir a demissão de Inês Sousa Real, que é de quem falamos, enfim, não tem relevância nenhuma e, portanto, ele também não tem o direito de pedir a demissão, tem tanto direito como eu, e, portanto, acontece que eu também posso pedir a não demissão, quer dizer, isto não é relevante. O que é relevante aqui é outra coisa. Primeiro, eu acho que há 2 coisas aqui que são importantes. Primeiro é saber se é verdade ou não é verdade. Pronto. Se é facto, melhor dizer, não gosto de dizer verdade, eu gosto de dizer se é facto ou não é facto que a pessoa tem essas explorações. E atenção, e quero dizer outra coisa, pode acontecer até que não seja ilegal, quaisquer negócios desses não sejam ilegais, mas também digo uma coisa, aqui é um daqueles casos em que, portanto, se o facto é facto, pronto, é uma coisa. Se não é facto é outra coisa, mas há um terceiro género, que é o facto que se disfarça de não facto, ou seja, aquelas manigâncias legais que às vezes são permitidas, que é pôr em nome de A, e portanto aquilo não é da pessoa, mas está em nome de outra pessoa, mas a verdade é da pessoa, coisas que nós temos assistido aliás de resto nos últimos tempos, entre os casos que têm havido até de outra natureza. Em que as pessoas põem, sei lá, tudo no nome do motorista, tudo no nome da mulher, tudo no nome do sobrinho, e na verdade não é fictício. Mas acontece o seguinte, há aqui um problema, portanto, que não é propriamente uma questão jurídica, porque ninguém está proibido de ter, obviamente, em princípio, se cumprir a lei, não sei o que é que a lei diz a esse respeito, mas ter estufas não é proibido, julgo eu. Agora, é um problema de relação entre a ética e a política, que também existe. É bom lembrar que a política também tem regras éticas. Há uma relação entre a ética e a política. Porquê? Porque quem está dentro do sistema de poder tem que ser coerente. E aquilo que diz tem que ser coerente com os princípios que defende. Aquilo que diz, mas ele tem que ser coerente com aquilo que faz. Portanto, os princípios que defendem têm que ser coerentes com a ação. Se não forem coerentes, estamos a enganar o público, estamos a enganar o eleitor. E o eleitor tem direito a saber se uma personalidade pública
faz o que diz ou se não faz, e é incoerente. Tem direito a saber isso, e até vou dizer mais, não há problema nenhum, digamos assim, pode não haver problema nenhum de legalidade, nem até de legitimidade. É um problema de transparência, é um problema, portanto, de esfera pública. Eu tenho direito a saber se uma pessoa que sempre defendeu o preto, por exemplo, agora defende o rosa. Na prática defende o rosa, e portanto eu era uma pessoa que defendia o preto e de repente vejo que ela só defende o rosa. Eu sinto-me frustrado nisso, é a relação ética que há entre o eleitor e o eleito. Portanto, eu não sei o que é que se passa, se a Sousa Real já veio desmentir, mas os próximos dias é que vão mostrar a verdade dos factos. Eu não sei se é verdade ou se é mentira, mas a mim não me interessa muito a questão, portanto, legal, porque até é natural que seja legal. A questão que se põe é saber se de facto há coerência ideológica. A ideologia, vamos cá ver, fala-se muito de ideologia, muitas vezes não se defende de ideologia. A ideologia é uma representação do mundo. Ou seja, eu se tiver uma posição ideológica, estou a dizer que o mundo, para mim, deveria ser da seguinte forma: A, B, C, D, E, F, G, H, Z. E deveria ser de uma certa cor, pronto, vamos pôr assim a questão simples. E não deveria ser de outra. Portanto, eu estou a defender uma posição. Penso que deve haver uma certa ordem e não outra ordem. Penso que as pessoas devem estar de uma certa forma na vida e não de outra. Penso várias coisas, vários níveis, práticos, inclusivamente. Ora bem, isto é a mesma coisa que eu dizer assim: sou contra, digamos assim, o consumo, é como eu dizer que sou vegan e comer carne, pronto, quer dizer, não pode ser. Eu, por exemplo, tendo a não comer tanta carne e tanto peixe hoje em dia, por acaso tendo, por razões que eu, não sei, mudei o meu gosto com o tempo, mas não sou vegan e como carne e como peixe, portanto, não sou vegan, mas embora possa não comer muito, mas se eu comer 5% da minha alimentação for carne ou peixe, eu não sou vegan. Não posso dizer que sou vegan só porque pratiquei 95%. Portanto, os princípios têm esse problema. Um princípio é 100% ou não é princípio, ponto. Portanto, agora vamos ver o que é que acontece, e é claro, eu termino chamando a atenção para um ponto. O PAN é um partido que, de certa forma, é para mim o partido mais misterioso, digamos assim, do sistema político, por uma razão. Porque o PAN é um partido que também tem o tal problema dos partidos que aparecem pela primeira vez. É um partido que está em estruturação. É um partido que até começou por aparecer com uma conotação mais animalista e agora está a querer aparecer com uma conotação mais ecológica, ecologista. São coisas diferentes, são coisas diferentes. Claro, podem dizer-me assim, filosoficamente, eu posso dizer que pessoas, animais e natureza fazem parte do mesmo mundo e posso até filosoficamente articular isso tudo muito bem, sem dúvida, e não é isso que está em causa. Nem eu duvido das convicções das pessoas que votam no PAN. As pessoas que votam no PAN são pessoas que acham que há coisas mais importantes do que outras. Mas, atenção, isto não coloca o PAN facilmente no mapa ideológico. Eu vou dizer uma coisa, atenção, o que eu agora vou dizer é abstrato e não se aplica ao PAN. E o Sérgio, desculpe-me eu dizer isto, que eu tenho que dizer isto assim, que é para os ouvintes, as minhas palavras não serem mal entendidas. Eu dou o seguinte exemplo. Sabem que quando Eichmann, o nazi Eichmann, que esfiou Auschwitz, onde morreu mais de 1 milhão a 1,5 milhão de pessoas, no campo nazi de Auschwitz, quando ele foi julgado, como sabe, ele conseguiu fugir, depois a Mossad israelita apanhou e em 1960 capturou e levou secretamente para Israel, onde foi julgado com todas as garantias, e ele colaborou com as autoridades em tudo e tal. Sabem que uma característica interessante de Eichmann é que ele adorava plantas e animais e detestava que batessem num cão. No entanto, ele provou-se que não só mandou matar, como torturou pessoas. Portanto, uma pessoa que era muito amiga dos animais, mas desprezava os humanos. Bom, portanto, o que acontece? É que isto não tem nada a ver com o PAN. Atenção, o que eu disse não tem nada a ver com o PAN. É só para dizer que as pessoas podem ter muitas opiniões sobre o mundo que as rodeia. Ter uma opinião coerente sobre o mundo é algo difícil. E acontece que os partidos que agora vieram tratar da natureza, dos animais e das pessoas estão com escolhas complexas. E são partidos que eu até direi muito exigentes. São partidos onde eu diria até que têm uma ideologia muito exigente. E por isso serão partidos que à partida têm um problema pela frente, que é, não serão partidos muito populares, porque as pessoas dispostas a ser coerentes nesses partidos não são assim muitas. E portanto, eu dou outro exemplo. Eu faço-me ver nas redes sociais pessoas que se atiram àqueles... Professora. Sim, pessoas que se atiram àqueles que maltratam os animais.
e vejo as respostas dos apoiantes, e as respostas são assim: eu se pudesse maltratou o cão, eu se pudesse fuzilava-o, eu se pudesse fazia-lhe isto, fazia-lhe aquilo, ou seja, ele faz ao humano aquilo que critica que o humano faça ao animal. Ora, isto não tem pés nem cabeça. Portanto, acontece que o que eu acho é que, de facto, tem que haver coerência. A coerência nestes partidos é difícil, como digo, repito, e acabo dizendo o seguinte: eu, neste momento, dou o benefício da dúvida à líder do PAN. E, portanto, até se provar o contrário. Agora, a questão é esta. Portanto, o que é exigível é coerência. Coerência com o mundo, tal como estes partidos, estes líderes partidários, concebem. Portanto, se nós temos na cabeça o individualismo é uma coisa, se temos coletivismo é outra coisa, se temos animais é outra coisa, e assim sucessivamente. Portanto, o que se exige é coerência. Eu não sei o que se passou, e portanto dou o benefício da dúvida a Inês Sousa Real, que aliás me parece ser uma pessoa moderada, e uma pessoa, digamos assim, com uma certa moderação, devo dizer, não sei se é verdade ou se é mentira, mas por exemplo as declarações dela, eu até hoje nunca vi, senão alguma moderação. Também é verdade que eu não sei se o PAN é de esquerda ou de direita, ou de centro, para ser franco, não sei, porque o PAN lá está, tem interesses que fogem a essas classificações tradicionais, mas dou-lhe o benefício da dúvida e, portanto, eu acho que até prova em contrário, como sempre, ela está inocente. E o que ela diz é verdade, até prova em contrário. Agora, ela tem que ser transparente e deixar que se veja efetivamente o que está a acontecer, como é o negócio dela. José Faustino. Bom, eu não sei aquilo que o professor Silvério Cunha disse, eu queria só dizer, na minha opinião, o caso desse exemplo e o outro do Nazi, de facto eles gostam de cães e não gostam de pessoas, não tenho dúvidas nenhumas disso. Há quem tenha esse problema, há pessoas que gostam dos animais e não gostam das pessoas. Portanto, não gostam dos outros animais, que somos nós. Sim, exatamente. Para mim isso é clarinho, não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Aliás, estou convencido que há pessoas que criam um mundo sem pessoas. Só com eles, claro, e os amigos. Mas isso é um velho problema. Bom, a questão legal em relação a Inês Sousa Real não se coloca, professor Silvério Cunha. Nunca ninguém pôs a questão legal em causa. Claro que a senhora está tudo a fazer no campo da legalidade. Aliás, já aquele dirigente do Bloco de Esquerda comprava e vendia casas no campo da legalidade. Isso nunca esteve em causa. O que está em causa, e aliás, o presidente da CAP tem tanta legitimidade de pedir a demissão dela do PAN, como ela tem de pedir o outro demissão da CAP, é igual. Claro. Mas isso, como toda a gente pede a demissão de toda a gente, é legítimo, não tem problema nenhum, não tem valor nenhum, não é um facto, não se torna facto. Agora, em relação a este problema, havia uma rábula qualquer na televisão que dizia que a vida custa a todos. Muita gente anda na política e cada vez mais andamos mais fugidios. O professor Silvério Cunha usou uma palavra que eu gosto. O que é facto? O que é facto é que as pessoas andam fugidias da vida e dos factos. Porque a vida é como é e não como a gente a quer fazer. Por exemplo, a agricultura, ou Sérgio, mas como é que é? A agricultura é aquela que você vai ao mercado biológica, não é? Sim, não são produtores locais, são produtores locais. Grande parte da agricultura biológica é treta. Porque a agricultura, para ser 100% biológica, é preciso ser tratada e feita num sítio com os requisitos todos, que até acredito que ela é feita, mas depois tem que ter uma zona de proteção muito larga, porque o vizinho ali ao lado, se não fizer agricultura biológica, há produtos químicos que saltam para lá e que as plantas também absorvem. Portanto, contaminam. Deixou de ser, contaminam, entre aspas, não é? Dizer, absorvem, mas não é? Porque os outros também estão contaminados, quer dizer, pronto, contaminam não num sentido tão negativo como a palavra tem. Ou seja, não há garantia absoluta, porque isso era preciso haver garantias e normalmente não há selo de garantias da tal agricultura biológica. Há em casos especiais em que as proteções são cumpridas, em que todas essas coisas são feitas. E, portanto, isto roda tudo à volta do mesmo problema. Porque eu acredito que uma pessoa seja contra a especulação imobiliária, todavia, compre casas a 10 e venda a 20. É especulador? Pode não ser. Eles é que criaram a figura do especulador, mesmo para pessoas que não são especuladoras. E, portanto, a família de Inês Sousa Real, ou ela, tem uma cultura intensiva, bom, penso que não é incompatível a intensidade da cultura com a biologia. Portanto, pode ser agricultura biológica intensiva. Acho que sim, porque não? Desde que cumpra todas as regras, intensiva é com intensidade, aumentar mais a produção, tudo isso.
O problema é se utiliza químicos ou não utiliza químicos, ou seja, se ela tem uma agricultura igual a todos os outros que ela critica que os outros tenham. Este é que é o ponto. E se isto não tem problema nenhum, que eu tenha esse tipo de agricultura, porque não defendo nada, no dia em que eu passar a ser contra esse tipo de agricultura e a tiver, está o burro nas couves. Quer dizer, eu como jornalista e o Sérgio, nada temos com a vida privada de uma pessoa. Agora, imagine-se que um determinado político que diz que é para a virtude e os bons costumes, e não sei o quê, e reza 3 Padres Nossos e Ave Marias, e não sei o quê. E depois, além da sua legítima esposa e a sua família, tem 3 amantes, com casa mantida e tudo mais. Isto é do interesse público. O jornalista tem a obrigação de noticiar isto, porque há uma incoerência. Agora, se o homem defender, não, isto aqui é à vontade, não há cá problema nenhum, é liberdade a todos os níveis, nada a dizer. Não é notícia, até pode ser criminalmente julgado por isso. Portanto, é preciso distinguir as coisas. Não é? E o que aqui está em causa é de facto isso. Eu estou-me completamente nas tintas, como eu acho que a maior parte dos cidadãos devem estar, para que o facto de Inês Sousa Real tenha ou não tenha esse tipo de agricultura. Não quero saber disso para nada. Agora, há uma coisa que eu sei de ciência certa há muitos anos, que ando preocupado com isso, preocupo-me com política, e observo factos. E o que é facto é que as pessoas acham bem determinadas coisas quando para os outros, porque para eles não. Eles estão à parte disso. Basta ver a União Soviética, basta ver o regime Mussolini, o regime de Hitler, o próprio regime de Salazar. Não sendo Salazar incoerente com o que dizia, havia uma série de salazaristas que não cumpriam aquilo que diziam. Na União Soviética, o Comitê Central e os dirigentes, não seriam todos, há gente séria, com certeza que sim, tinham privilégios. Houve não sei se o Brezhnev, quem é que foi, que casou a filha até com as loiças e tudo do czar, que estavam no museu, foram requisitadas para o casamento da filha. Portanto, isto ninguém está livre deste tipo de coisas. Portanto, para mim, sei de ciência certa que uma coisa é aquilo que a pessoa pratica, outra coisa é aquilo que a pessoa diz. Portanto, claro, qualquer ministro defende, e toda a gente estupidamente diz que acha muito bem, que o limite de velocidades é 90 km e 120 nas autoestradas. Eu acho muito bem. Bom, na Alemanha não há limites de velocidade, ainda não morreram por causa disso. Portanto, eu acho muito bem, mas os ministros não têm limites de velocidade. Sem motivos justificados, não há velocidade que lhes apetece. Ora, isto aqui é uma incoerência, e isso passa a ser notícia. Portanto, é aqui que está o problema. Agora, Inês Sousa Real foi acusada disto, tem que fazer prova de que não é assim, se ela quiser, ou se não quiser, porque para mim é igual ao litro. E penso para a maioria das pessoas. Isto tem importância para os militantes do PAN e para os eleitores do PAN. Se ela é verdadeira, muito bem. Se ela não é verdadeira, provavelmente vão votar noutro partido. Eu, como não voto nela, não quero saber do PAN para coisa nenhuma, a não ser aqui para as nossas análises, é para o lado que adoro melhor. Muito bem. Tal e qual como aquele cavalheiro. Temos de avançar, José Faustino. Como aquele cavalheiro que eu não lhe reconheço más qualidades práticas políticas dentro da sua ideologia, aquele do Bloco de Esquerda, cometeu o crime, entre aspas, de ser dono de imóveis e de os comprar, de os vender e de os trabalhar com toda a legitimidade. É a vida. É desse tipo de coisas e destas agriculturas que o país precisa. Temos é que falar a verdade às pessoas. E já agora, também praticar aquilo que dizemos. Muito bem, vamos para o próximo tema. Mas o Governo a Inês propõe... pode ter hortaliças intensivas e mete-lhe adubo com fartura. E se for lá ao supermercado, compro das hortaliças dela. Votar nela não voto, é evidente, mas as hortaliças eu compro. Muito bem, próximo tema. Governo propõe aumento do salário mínimo para 705 euros em 2022. Silvério Cunha. Eu sorrio e ia dizer, acho pouco. Eu acho que ia ser 1000. Bom, e agora a questão que se põe é assim, falando seriamente é isto. Bem, o governo já tinha anunciado isto, portanto, é um aumento de 40 euros, é um aumento bastante grande, é o maior, acho que sempre, e portanto, claro, o problema que se põe agora aqui é simples e é este. Eu concordo, eu acho que aqui temos que examinar a questão, fazer uma discriminação positiva. Ou seja, haverá 3 tipos de situações. Nós temos empresas que pagam até mais que o salário mínimo, que são grandes empresas.
temos empresas pequenas e médias, que não têm capacidade para pagar, e dentro destas há um terceiro tipo, que são aquelas empresas que não têm capacidade para pagar, também não têm capacidade para ser empresas. Pronto. Agora, eu acho uma coisa, eu acho que Portugal, claro, é um país... Professor, mas quem é que diz que não tem a capacidade? Mas espera, Mas se elas querem ter... Não, eu estou a dizer... Se a empresa quer, o trabalhador quer, porque é que não pode? Sim, porque pode. O doutor Costa e o regime não querem. Não, mas pode, mas a questão que é esta, é ter capacidade factual, são factos. Professor, experimente lá ver se arranja um carpinteiro para lhe tratarem desses móveis que têm atrás de si, ver se o arranja. Pois, e arranjei. Pois é. Arranjou com muita dificuldade, não foi? Com alguma dificuldade, sim. Com alguma, com bastante. Mas não foi barato. Bom, e não foi barato, pois foi. Não foi barato. Agora a questão que é... Ganha acima do salário mínimo nacional. Sim, claro. Quem é que fala a verdade às pessoas? E com 23% de IVA. Claro. Bom, agora a questão que eu coloco é a seguinte. Eu acho que tem que haver... O senhor pediu papel, porque se não pedisse não pagava os 23%. Sim, claro. Mas eu ponho a questão neste pé desta maneira. Se nós, as empresas, que são o tecido empresarial português é de facto frágil. Nós temos Portugal, eu lembro aquela entrevista que o Presidente da República deu ao Miguel Sousa Tavares, onde, dado momento, lhe deu uma espécie de explicação histórica que está provadíssima por décadas de investigação histórica e económica. Portugal é um país que, de facto, não tem uma sociedade civil forte, nunca criou um mercado forte, não tem, digamos, empresários fortes, no sentido de dizer assim, tem de ter um tecido empresarial forte, etc. É um país com pequenas e médias empresas e é um país, portanto, que tem dificuldades. E eu acho que, muito francamente, tem que ser assim. Havia, a meu ver, há aqui dois níveis, que é as empresas que, de facto, podem pagar, devem pagar, as empresas, claro, depois há o problema da produtividade, também é verdade. Mas esse é um problema mais complexo, porque toda a gente sabe que o trabalhador português trabalha muito bem no estrangeiro, em Portugal acusam de não trabalhar bem. Portanto, é uma questão de organização do trabalho também. Agora, a questão que se coloca para mim é esta. Eu penso que pode ser também. Não é, não. Eu estou um bocado farto dos nossos CEOs portugueses, que às vezes falam, mas fazem pouco. Mas a questão que eu coloco não é essa. Os nossos CEOs pagam bem. Sim, quem não paga bem é aqueles que não são CEOs. Mas espera, eles têm que arranjar carpinteiros para lhe arranjar as coisas. Mas eu vou dizer o seguinte. É a malta da carrinha de caixa aberta. Mas eu o que quero pôr é o seguinte. Eu acho que, relativamente às empresas que têm dificuldades, tem que haver aqui a discriminação positiva. Ou seja, o Estado tem que apoiá-las, muito seriamente. Tem que apoiá-las do ponto de vista fiscal e até do ponto de vista territorial. Que era uma forma também de integração, de favorecer o interior. Acho que era importante isso. Mas, de qualquer maneira, e seja como for, respeitando, digamos assim, a situação atual, eu acho que, no fundo, se divide-se de duas maneiras. Aqueles que podem pagar, e isso é fácil de saber quais, que são poucos, aliás, a meu ver, no conjunto, e depois aqueles que não podem pagar. Os que não podem pagar, efetivamente, têm que ter uma compensação, um estímulo do Estado, que deve intervir aí na economia, para quê? Para apoiar os empresários que efetivamente têm essas dificuldades. Isso tem que ser assim. Eu não vejo outra forma. Não vejo outra forma por uma razão, porque senão há aqui uma coisa que, por exemplo, um empresário arrisca muita coisa, arrisca o seu capital, arrisca, digamos assim, a sua vida, inclusivamente, porque há aqui uma coisa que é preciso dizer, uma pessoa que tem um azar qualquer até numa certa idade pode não ter já a possibilidade de se levantar. Mas o que acontece que se tem uma indústria ou tem meios de produção que de facto contam, eu acho que de facto deve haver ponderação a esse nível. Essa ponderação tem que ser bem feita, tem que ser honesta e tem que ser rigorosa. Eu às vezes tenho muito medo que haja ponderação e que não seja nem honesta nem rigorosa. E por isso eu penso, ou insuficiente, portanto, se não for rigorosa pode ser insuficiente. E por isso eu acho que tem que haver aqui dois andamentos. Nós temos que ter aqui dois andamentos da questão do salário mínimo. Temos que ter aqueles que podem pagar e pagam, e aqueles que não podem pagar, de facto, têm que ser apoiados. Agora, nós temos um problema, de facto, de salários baixos, temos um problema de custo de vida cada vez mais elevado, e temos um problema de dignidade humana. Eu, quando vou, sei lá, à Suécia, ou à Irlanda, ou à Holanda, eu vejo uma coisa curiosa que se vê até nas ruas facilmente, as pessoas andam mais ou menos vestidas da mesma forma. As pessoas que têm trabalhos que para nós são trabalhos, digamos assim, pouco qualificados, podem viver normalmente, sem problema nenhum, podem até poupar algum dinheiro. Ora, nós devemos ser um país como esse, mas para isso temos que ter empresas também com capacidade económica para estender o seu mercado de uma forma tal que possam pagar, possam gerar a riqueza para pagar. Portanto, não pode ser uma imposição administrativa, eu acho que é uma intervenção do Estado, de facto, na economia, que não pode ser feita de qualquer maneira, por uma razão, porque senão matamos a galinha dos ovos de ouro.
Isto é, nós não podemos obrigar por decreto que alguém pague mais quando não pode pagar. O que vem a seguir é a falência, não é? Portanto, não pode ser. E acho que aqui é que tem que haver um certo keynesianismo do Estado. O Estado tem que apoiar essas empresas, pequenas e médias, sobretudo, ou pequeníssimas, nanoempresas, e aí tem que haver capacidade para, de facto, conseguirmos ver quais as que têm futuro e quais as que podem, digamos, têm que ir para a frente e têm que ser estimuladas e ajudadas. Acho que tem que ser assim. Porque, de facto, também penso, com toda a franqueza, que os salários que se pagam em Portugal são baixos e que há muita gente, há uma coisa que eu acho um bocado intolerável. Eu devo dizer uma coisa, eu sou adepto do rendimento básico incondicional, mas devo dizer que esse rendimento básico não tem que ser igual ao salário mínimo, poderia ser menos até. Mas acontece, sou adepto disso. Mas há uma coisa que é verdade, nós não podemos admitir, em nome da dignidade humana, que uma pessoa que trabalhe e faça parte dos 2 milhões de pobres. Não pode ser, isso não pode ser. Porque senão o trabalho, há uma coisa que há uma luta, isso até é uma questão filosófica que também tem sido discutida nos últimos 200 anos. No século XIX discutiu-se muito essa questão, porque acabou a escravatura e a servidão da gleba, não é? E acontece que discutiu-se muito essa questão e considerou-se, até a Igreja veio considerar isso, o Papa Leão XIII, por exemplo, veio considerar isso, na Rerum Novarum. O trabalho é digno e o salário é, digamos, a contrapartida da dignidade do trabalho. Portanto, não podemos, qualquer trabalho é digno desde que bem feito. Portanto, tem que haver uma contrapartida digna a nível salarial, que passa, claro, pela dignidade da pessoa humana no que ela vive. Ora bem, para terminar, portanto, isso é possível num país como o nosso, se efetivamente, ou se baixa o custo de vida, ou se sobem os salários, e naqueles que não podem pagar, o Estado tem que apostar neles. É uma forma, aliás, de criar emprego, e é uma forma de, portanto, dar ajuda a esse nível. Agora, eu creio que tem que ser assim, porque de outra maneira nós não saímos daquela zona em que temos 20% da população, 25%, que de facto está em condições deploráveis, e isso tem custos futuros a nível de saúde, a nível de criminalidade, etc., enormes, e que não podem ser, não são aceitáveis numa sociedade europeia, numa sociedade avançada, que se quer avançar, etc., não são aceitáveis. Portanto, eu acho que tem que haver aqui um novo modelo, e esse novo modelo passará até pelo apoio a empresas, naturalmente. Muito bem. José Faustino. As empresas não precisam de apoio, professor. As empresas precisam não ser roubadas nem prejudicadas pelo Estado. O que o Estado não pode é gastar quase metade do produto interno bruto em despesas do Estado, que é o custo ao Estado, é 40 e tal % do PIB. Isso é que não pode ser. E tem que se incentivar o investimento, e não a dificuldade, a facilidade do licenciamento, etc, etc. Nem é preciso ajudar ninguém. Não pode é prejudicar. O problema não é o salário mínimo. O problema é a diferenciação entre trabalhadores. Ao aumentar o salário mínimo, está a baixar o salário médio. Qualquer dia está iguais. Claro. Portanto, esse é que é o ponto. Portanto, o ponto não é ajudar coisa nenhuma. O ponto, eu vou-me basear, só para abreviar a conversa, num estudo feito pela SEDES, da qual morro de ser sócio. Não tive nada a ver com este estudo, mas um pequeno pormenor. Desde 2015 até hoje, o salário mínimo em Portugal subiu 39,6%. Portanto, é deixar de ter a política de salários baixos. A economia subiu 39,6% em Portugal. Então qual foi o resultado? Como se viu nenhum. O problema é que os outros salários baixaram. Não nos deixemos enganar. Sobre produtividade, esse estudo da SEDES diz assim, atribuindo o índice 100 à produtividade do trabalho verificado em Portugal, este índice ascenderia a 123 na República Checa, a 229 em Espanha e a 283 em França. Respeitando esses índices de produtividade do trabalho, o salário mínimo português de 705 € mês ascenderia a 867 na República Checa, é de 580. Atenção. A 1.600 em Espanha, que é de 1.100. E a 2.000 em França, sendo o salário mínimo 1.550. Ou seja, a repartição da riqueza que Marx nos veio trazer, o marxismo, era a divisão da mais-valia, era o roubo da mais-valia. Portanto, o que aqui estamos a discutir é mais-valia, mas para a dividir é preciso que ela exista, porque se não existir zero, dividir zero é zero.
E o problema é que não há, esse é que é o ponto. Portanto, eu para dividir, estamos de acordo que a divisão deve ser o mais social possível, não é? Isso hoje faz parte da modernidade, não é? Mas é preciso que ela exista. Não pode, como se verifica, nos outros países, a produtividade aponta para um valor e o salário mínimo está abaixo desse valor. Porventura, já coincide com o salário médio ou até abaixo do salário médio. Em Portugal, não. Portanto, há aqui qualquer coisa que está errado. Ou estão os outros errados ou está Portugal certo. Portanto, os outros com a política que têm seguido, pagar salários mínimos abaixo da produtividade, portanto, repartindo a mais-valia, porque têm para repartir, ou então pagando quando não há para pagar. É tão simples quanto isto. Agora, há uma coisa que o professor Silvério Cunha tem toda a razão, e eu subscrevo a 100%. Sim, senhor. Há um mínimo de dignidade humana. E é a coisa pior que pode haver, é a pessoa não passar de pobreza e deixar de trabalhar. Estamos de acordo. Agora, esse problema resolve-se, sobretudo, sem burocracia e sem a quantidade de impostos que nós temos e de outras coisas mais que poderiam ser feitas. Eu também já aqui apontei. Isso é perfeitamente possível. Porque Portugal, é sempre omitido, ninguém fala nisto, Portugal tem 3 salários mínimos. 3. Um no continente, outro na Madeira e outro nos Açores. São iguais em todo o lado. Podia haver, além destes 3, podia haver um para micros e pequenas empresas e outro para empresas médias e grandes. Já me parece mais razoável. Muito bem. Porque isto permite, dentro das próprias empresas, criar diferenciação e, porventura, criar mais emprego. As empresas têm feito das tripas coração para manter as pessoas e de facto, não se tem verificado que estes aumentos disparatados tenham provocado desemprego. Mas não provocaram emprego, não têm provocado grande emprego, não têm provocado desenvolvimento. Portanto, a economia não cresce na proporção do que se está a obrigar a pagar. Portanto, há aqui um desaproveitamento de dinheiro, de facto aproveita porque dá algumas melhores condições de vida às pessoas, mas que não pode ser feito desta maneira. Sim, senhor, o salário mínimo como referência até aceito. Eu sou contra o salário mínimo, salário máximo, dessas coisas todas. Mas não desta forma, quer dizer, isto tem sido uma coisa desregrada e sem sentido absolutamente nenhum. Porque a gente não resolve os problemas que o professor Silvério Cunha elencou, e muito bem, então todos, é tudo certo, não os resolve desta forma. Não os resolve desta forma. Não é com o aumento de salários mínimos, assim, de qualquer maneira que isto se resolve. Não é? Porque aí, também estou de acordo, é pouco. 705 é pouco. Vamos para os 1000, se é assim. Muito bem. Próximo tema é o último tema, peço comentários curtos, porque já passámos da hora. Quero que comentem o insucesso das negociações na Câmara de Évora. Decorreram negociações, porque houve na sequência das eleições autárquicas, a eleição para a Câmara Municipal foi muito, enfim, várias forças políticas conseguiram eleger para a Câmara Municipal. A CDU tem 2 eleitos, o PS outros 2, a coligação liderada pelo PSD outros 2 e o Movimento Cuidar de Évora 1. E não houve acordo e por isso a CDU vai governar sozinha, em 2 eleitos em 7, vai governar sozinha a Câmara de Évora. Silvério Cunha. Pois, é uma tarefa de Hércules, digamos assim, e vai ser difícil. Há um ditado antigo romano que diz e que rodos e que saltos, e que quer dizer, enfim, tradução livre, no fundo é assim, assim a fasquia, assim o salto, quer dizer, se a fasquia for muito alta, o salto tem que ser muito alto, se ela for mais baixa, o salto é mais baixo. Claro que as eleições trouxeram a realidade ao de cima, e a realidade ao de cima mostra que há uma fragmentação, e nós vamos ter que nos habituar a isso, porque é o que está a acontecer um pouco por toda a Europa, e, portanto, o que está a acontecer é a fragmentação em geral, quer no plano partidário legislativo nacional, quer no plano local, nas regiões, seja o que for, digamos assim, a divisão administrativa dos países. Isso é se verificar, é uma constante e não acabou, portanto vai continuar. O problema que se coloca não se resolve também com eu sou contra as mudanças do sistema eleitoral proporcional por uma razão, porque pode aumentar a governabilidade, mas, digamos, dissimulam a verdade.
Eu dou um exemplo concreto que acontece, que é na Grécia. Na Grécia, o partido que ganha, o Parlamento tem X deputados, e tiram-se 50 de parte, e só estão em jogo os outros, não sei quantos são, agora não está a ocorrer. E o partido que ganha tem logo à partida os deputados que ganha mais 50, o que significa que assegura a governabilidade. Ou seja, no nosso país, por exemplo, o Partido Socialista estaria em condições agora, em 19, de ter 50, mais 50 deputados, como por exemplo o Partido Social Democrata em 14, 15 teria tido mais 50 e estaria em condições de governar. Ora bem, isso é prático, mas não é verdadeiro. Isso a prazo desgasta o sistema, porque desgasta a credibilidade do sistema. Mas isso levanta um problema, que é o problema digamos assim, da capacidade dos eleitores na sua escolha. Se os eleitores são racionais, escolhem racionalmente. Portanto, o resultado que se obteve foi o resultado que os eleitores quiseram. Ora, isso agora passa, a bola de ping-pong passa para os partidos. Os partidos têm que se entender quanto a um ponto, que é, numa política autárquica deve haver questões de primeira linha, de segunda linha, de terceira linha, calculo eu. Acho que nas questões de primeira linha, que são fundamentais para os municípios, tem que haver um acordo entre os partidos. Tem que ser assim, não há alternativa. É o bem público. E os partidos não podem querer levar, nenhum tem legitimidade para dizer assim, o meu modelo é melhor. Nenhum tem legitimidade para isso. Portanto, acontece que a fragmentação obriga a uma maior exigência de compromisso. E agora eu devo dizer uma coisa, enquanto que no norte da Europa o compromisso é o princípio básico da política, no sul da Europa o compromisso é normalmente nada. Porquê? Porque a política é uma política de poder. Ora, acontece que isso é um erro, sinceramente é um erro. Para a democracia representativa, para uma sociedade aberta, democrática, é um erro. É um erro porquê? Porque isso é ignorar, que efetivamente, é ignorar a realidade. Eu olho para Évora e o que digo é que, no fundo, os eleitores fragmentaram-se todos. E os eleitores, então, estão à espera que os seus representantes se entendam quanto às questões fundamentais. E por isso devia ser possível, digamos assim, haver um acordo. Só não há por pequenas estratégias de poder, por táticas momentâneas, de táticas de hoje para colher frutos amanhã, mas nós estamos a falar de legislaturas, digamos assim, autárquicas, digamos assim, legislaturas que têm X anos. E por isso esses X anos deviam ter uma visão de uma cidade e nas questões, admito que seja uma ou duas, mas devia haver acordo sobre isso, tem que haver um acordo sobre isso. E acho muito mau o sinal que efetivamente em 7 uma Câmara seja dirigida por 2 pessoas. Não estou em causa a personalidade das 2 pessoas, não é essa a questão e a sua competência, o problema não é esse. O problema é que, efetivamente, tinha que haver aqui pelo menos acordo entre 2 partidos. Pronto, ponto final, parágrafo, acabou. E não vejo razão para que não haja esse compromisso. Eu acho que nós temos uma vida política, mas isso é típico da Europa do Sul, temos uma vida política que, sob esse ponto de vista, não é sã. Não é sã, não tem qualidade. Temos uma má qualidade da democracia, porque os políticos efetivamente perseguem o que está a 5 centímetros à frente do nariz e esquecem-se do que está, digamos, a 100 metros. E isso é um problema que só vai ser resolvido quando houver essa cultura do compromisso. José Faustino. Bom, eu divido isto em 2 aspectos. O ponto, pegando aquilo que o professor Silvério Cunha disse, eu concordo com o método D'Hondt, com o método proporcional, para assembleias, e há aqui uma estupidez da nossa Constituição nas câmaras. Portanto, as câmaras não têm nada... Os executivos. Sim, os executivos não têm que ser eleitos por método D'Hondt, quer dizer, isso é uma coisa... olha, é a origem de tudo, é aquilo que temos, pronto, 50 anos. Porque a Assembleia Municipal é eleita, a freguesia está certa, elege uma Assembleia Municipal, e a Assembleia Municipal elege a Junta. Portanto, eu acho que o sistema das juntas de freguesia devia ser aquele que se devia aplicar nas câmaras, devia ser o mesmo processo. Da Assembleia Municipal saía à Câmara, ou então elegia-se o Presidente da Câmara e ele ia formar a Câmara onde ele quisesse, com amigos, como ele quisesse, quem ele convidasse, etc. Portanto, acho que devia ser assim. Devia ser, mas não é. E neste caso, esta divisão, dizia-se, torna a Câmara ingovernável. O Dr. Pinto Sá veio dizer, bom, só quem não percebe nada disto é que pode dizer uma coisa dessas. Eu fui dos que disse, mas agora dou o dito pelo não dito sem o dizer, parecendo que estou a fazer. Portanto, não tem dificuldade nenhuma a CDU com 2 o Presidente e o Vereador governar a Câmara. Basta fazer uma coisa, nada. Não fazer nada, fazer gestão corrente. O sol nasce amanhã às 7 da manhã, alguém é contra? É uma evidência, é um facto. Temos que limpar a rua, alguém é contra? É um facto. Portanto, nada, portanto, limita-se a não fazer nada. Eu não estou a dizer que isto que é bom, que é mau, mas é fácil governar. Portanto,
vai fazendo aquilo que é necessário fazer. Isso. Mas o que é necessário pode ser às vezes ter dimensões um bocado mais complexas. Ouça, está bem, mas se houver um problema, se cair um edifício, for necessário construir uma escola ou qualquer coisa, ninguém vai votar contra, suponho eu, do seu perfeito juízo. Portanto, ele vai fazendo a gestão corrente. Portanto, não é dificuldade nenhuma. Mas isto não é propriamente governar uma autarquia como nós pensamos que deve ser governada, não era aquilo que o professor Silvério Cunha faria. E foi daí que eu anteriormente disse que era ingovernável. Agora, se quisermos, ela é governável. Fazendo nada, cá está. Portanto, ela é governável. Todavia, eu soube aqui, como o Sérgio também soube, eu não sabia, mas foi a doutora Sónia Ramos, dirigente distrital do PSD, que nós entrevistámos aqui, e que ela tornou publicamente, e se o disse é porque é verdade, que o doutor Pinto Sá, presidente da Câmara, a CDU, convidou para formar o executivo mais reduzido, que é um executivo composto por 4, ele e mais 3 vereadores, um do Partido Socialista, um do PS e outro do PSD. Eu não sabia dessa proposta, mas concordo com ela. E parece que os outros partidos responderam que ou eles ou nada. Portanto, ou se coligava com o PSD ou se coligava com o PS, o que eu percebi. Eu acho que a proposta do Dr. Pinto Sá está correta. Como ninguém teve maioria, ele convida um de cada, porventura a vereadora independente, não sei se ela aceitaria, se não, ela aqui numa entrevista disse-nos que não é esse o objetivo dela, portanto esse problema estava resolvido, não havia mal ao mundo, um do Partido Socialista, outro do PSD, e davam as mãos em prol de Évora e do Conselho. Não sabia disso, e concordo. Como o professor Silvério Cunha disse, e muito bem, eu subscrevo, não é para pôr o seu programa em execução, não. É pôr bocadinhos de programa de cada um, fazer um programa comum e governar a Câmara e governar-nos a todos nós. É isso. É pena que não tenham aceito o convite. Porque o Dr. Pinto Sá, eu não estou a fazer juízo de valor, mas o Dr. Pinto Sá, com um vereador, vai governar com certeza sem problema, fazendo a gestão corrente, fazendo as contas como ele sabe fazer, tudo certinho e tal, ninguém só põe. Portanto, sem problema nenhum, não vai haver problema nenhum. E até pode não ser pior, porque às vezes querer fazer muita coisa faz pior do que não fazer nada. Portanto, muito bem, chegamos ao fim do programa desta semana. Quero agradecer a vossa participação, mais uma vez à distância devido à Covid-19. Marcamos encontro para 2 a 8 dias. Boa tarde, bom fim de semana.